Filipe, eu sou o My Name Is Not Sane, sou do Porto. O meu trabalho é caracterizado pelo abstracionismo geométrico, pelas cores vibrantes. No meu processo criativo utilizo a música, por vezes a forma da dança e os movimentos da dança para delinear algumas formas e alguns flows e daí tiro linhas para o meu trabalho, para organizar ou para fluir, cruzando alguns processos analógicos com processos digitais até chegar ao resultado final. O Rude foi o maior desafio que eu já tive até hoje, no sentido da dimensão, do suporte em si, ser horizontal em vez de vertical. No sentido também de não ser uma obra que cabe numa foto, que é o registro que eu estou mais acostumado, ser um espaço com algo longo e retalhado pelos contentores. O processo criativo deste projeto foi um bocadinho mais longo do que o habitual, também derivado à sua dimensão. Também foi mais minimal que o habitual. E a ideia era criar manchas planas, grandes, e que não tivessem contidas nos espaços, que são formados pelos corredores, mas que até atravessassem por baixo dos contentores, para dar uma ideia de coerência, de continuidade, e que fosse uma obra que acompanhasse o espaço todo e que também mantivesse alguns elementos de betão cru, de forma a não parecer, a não encher demasiado o olhar, a não saturar demasiado o espectador e o utilizador do espaço. A ideia de não estar dentro do espaço do shopping, teres várias obras, quase uma exposição permanente ao ar livre, em que toda a gente pode visitar e pode usufruir sem ter que consumir, não é? Tem um espaço em que tu podes usufruir do próprio espaço. Isso parece-me bastante positivo. Geralmente eu faço trabalhos com lettering, trabalhos de letras, escrevendo palavras, frases ou algumas ideias que se enquadrem bem no espaço em que eu estou a trabalhar. Tenho obviamente por inspiração sign painting tradicional, caligrafia, letterings de toda a sorte e mais alguma, mas tento sempre enquadrá-los para o projeto em si e com as cores do projeto, com um dizer que faça sentido e com uma estética também que se adequa. Não tenho propriamente um estilo super definido,
assim, um marco artístico completamente definido, porque também sinto que a atividade de lettering está muito mais relacionada com o design gráfico, em que não há propriamente assim essa preocupação com ter um estilo tão marcado ou uma coisa tão definida, e que as propostas se adequam muito consoante o projeto em si que estou a fazer nesse momento. Para este projeto em específico, eu decidi-me focar no espaço em que ele ia ser produzido e decidi fazer esta brincadeira de perspectivas em que a pessoa tivesse uma percepção da peça quando está num certo ponto e que pudesse interagir com ela, de certa maneira também poder tirar uma fotografia e levar uma recordação para casa do espaço. Para mim o The Hood é uma fusão entre estes dois lados, um mais comercial e um mais urbano e mais underground, e uma mistura que acaba por dar um conceito inovador e uma experiência nova, bastante urbana e bastante atual. Nós somos um coletivo de arquitetura que começou em 2013. A característica que nos identifica mais é de facto nós desenharmos, mas também construirmos as coisas que desenhamos. O processo é mais rico porque controlamos todas as fases de um projeto e acaba por ser muito diversificado entre escolher o que se vai fazer e depois organizar toda a logística e a compra de materiais e selecionar esses materiais e descobrir com essa escolha, descobrir novas soluções. E pronto, no fundo o Coletivo Warehouse faz projetos no âmbito cultural, social e por vezes comercial, como é este caso no The Hood. Nós trabalhamos muito com madeira porque de facto é um material muito versátil, é um material relativamente barato de se trabalhar e tem uma vantagem que permite errar, permite voltar a cortar, voltar a redesenhar e transformar a meio do processo, procurar uma solução final que pode não ser o primeiro esquiço. Quando recebemos um briefing, tentamos perceber qual é a finalidade do projeto, quais é que são os recursos disponíveis e com isso procurar o melhor resultado possível. E às vezes é precisamente nessa solução de recuperar materiais e procurar nos materiais industriais, chamados quase crus, e tentar com esses materiais menos novos encontrar soluções que são à mesma interessantes e ricas em design. Para o The Hood estamos a fazer uma série de mobiliário e equipamentos para a zona de The Hood, e no fundo são mesas de refeição, são espreguiçadeiras, são cadeiras, são espaços de estar com floreiras e desenhámos também alguns equipamentos precisamente para promover algum uso um pouco diferente nos centros comerciais. Desenhámos, por exemplo, umas conversadeiras que são
género são os módulos anfiteatro, e em que é possível combiná-los de diversas formas e com isso fazer ou histórias para as crianças, ou um evento, um workshop com alguém a lecionar, todo tipo de eventos com audiência no fundo. Percebe-se perfeitamente que há uma reunião destes artistas e nós tentamos integrar nesta equipa com uma proposta diferente de mobiliário que no fundo não é comprado numa loja. Portanto, há um processo e há uma equipa por trás deste desenho e da execução que eu acho que traz coisas diferentes do que comprar tudo feito. Mi trabajo se caracteriza por llamarse tropicalismo. Es una mezcla entre arquitectura y colores sacados de una paleta cromática de Miami, inspirado un poco en los años 80 y en el Art Deco de los años 20. Y la inspiración general de todo esto es un poco que la explosión de color que genera mi trabajo hace a su vez que el espectador se sienta integrado en el muro, porque al final no es un trabajo ni político ni entiende de ninguna maldad entre el bien y el mal, sino al final es una alegría. Então, o Alvo Studio é um estúdio de lettering e sign painting, e o nosso trabalho é baseado no desenho de letras. As inspirações do nosso trabalho são variadas, vão ficar desde a arte contemporânea até coisas mais antigas, como alfabetos antigos, letreiros antigos, design gráfico em geral, padrões, geometrias, é um pouco variado. Começa sempre de forma manual, com os bosses, depois estudos de cor. Começamos também a pensar como é que integramos as letras no mural e quais são os efeitos que vão ter, 3Ds, sombras, etc. E normalmente as mensagens do nosso trabalho são inspiradas no local onde este se insere, seja baseado em alguma lenda local, numa poesia, música, ou então em mensagens positivas também. Para nós é importante, como é algo para ser lido, deixar uma mensagem positiva para quem passa ou vive esse local. En principio, cuando Taker en este caso me propusieron hacer esto, fue como un reto para mí, porque realmente es el mural más grande que he realizado hasta ahora. Entonces, claro, era un poco el hecho de que en tantos metros se tenía que repartir toda mi obra. Y entonces también ver un poco el proceso de cómo colocar los patterns, cómo colocar los colores. También para mí era muy importante dónde nace el sol, porque siempre todos mis murales, la explosión, que para mí es como ese nacimiento del sol, siempre lo pongo al atardecer, porque hago el contraste, como el sol se va pero el mío se queda. Este mural que estamos a fazer em colaboração com o António Mareste começou por
haver aqui uma junção dos nossos dois trabalhos, ou seja, começámos a pensar de que forma é que íamos unir as nossas duas linguagens. Uma das coisas que facilitou isso foi que, a nível cromático, o nosso trabalho até é semelhante, então isso foi muito bom para nós, porque acho que nem nós nem ele tivemos que abdicar da nossa paleta cromática para fazer este trabalho. E foi mais de que forma é que íamos integrar a nossa linguagem com a dele, e muito importante também quais é que seriam as mensagens escolhidas, porque isto vai ser um espaço que vai ser de lazer, vai ser visitado por mais variado tipo de pessoas, e era importante deixar aqui algumas mensagens que deixassem as pessoas bem dispostas e alegres, e pronto, acho que foi essa a premissa do trabalho também. Sim, este conceito de Wood, quando penso no Wood no bairro, me diz muito porque cresci nos anos 90 em que brincávamos livremente na rua e era muita coisa do bairro, de estar no bairro, de chegar da escola e ir para a rua ter com os amigos, ao fim de semana a mesma coisa, ou seja, havia mesmo esta coisa de viver em bairro, então traz-me boas memórias de infância e principalmente essa coisa da partilha, de estar com os amigos, estávamos a brincar na rua, de nos magoarmos e ir para casa, depois chorar para os braços da mãe e voltar para a rua com um peso nos joelhos, novamente a andar de bicicleta, tem muito a ver com esta coisa de infância feliz. Para mí, o sea, no conocía nada a Amadora, ni conocía la gente que hay aquí, pero o sea, es como todo cambia, o sea, según la hora del día, es como que hay más gente, menos gente, pero es muy diferente al resto de países donde visito, trabajo. Es como que vive dentro de un centro comercial, pero es un barrio, porque hay gente, hay actividades, hay deporte, hay ocio, entonces al final es un barrio. Entonces al final para mí no es un centro comercial, es un barrio, es una pequeña ciudad dentro de la ciudad de Amadora. Mi nombre es Spider Tag, artista urbano y muralista. Mi trabajo básicamente se trata de realizar murales interactivos de neón, porque el efecto es ese. Pues la tecnología que está detrás es la que me permite hacerlo de otra manera, que no con los antiguos neones, por eso. Pero hablo más de neón porque el efecto que genera, el efecto estético, es más el del neón. Para mí la inspiración viene de muchos lugares. Viene desde la literatura, de la arquitectura, viene de los videojuegos de los años 80, de películas como Tron, de la ciencia ficción, tanto en el cine como en la literatura. Para mí fue muy importante el estar siempre en la búsqueda de materiales, tal vez desde que se usen para otras cosas, ¿no? de descontextualizarlos y llevarlos al campo del arte urbano, del muralismo, y intentando siempre como caminar en esos bordes del arte y del arte actual. En concreto trabajo para Hood, un trabajo muy complicado desde el punto de vista técnico. Es la primera vez que hago un techo tan grande y realmente requiere un despliegue físico muy intenso. Bueno, y básicamente la idea en este caso
era tratar de generar una obra inmersiva dentro de otro espacio, ¿no? Es un poco, entonces, y a partir de ahí pues generar una obra conceptual y con la parte central, que es la parte donde está la interactividad. Entonces es como que, bueno, es casi como un túnel. Siento que en cualquier lugar donde se dé espacio y se cree espacio para el arte de cualquier tipo, me parece interesante. En un barrio, en donde sea, me parece súper interesante porque es necesario, aunque sea algo porque no crean que sea necesario. Pero todo lo que sea estímulos a través del arte siempre son de agradecer y que es un buen paso para que el barrio o para que el distrito, la comunidad tenga más una vida más humana, con un poco más de creatividad o con un poco más de encanto, ¿no? Que es lo que muchas veces falta. Entonces, bueno, todo lo que sea arte para adelante. Meu nome é Tamara, sou Tamara Alves, faço umas pinturas, pinturas na rua, em tela, em papel. O meu trabalho caracteriza-se por ser visceral, por dar valor aos instintos, ao ser animal, muito ligado ao amor. Retrato muitas vezes a figura feminina, acho que de uma forma literal. Eu abro o peito das minhas personagens e exponho tudo o que elas têm lá dentro cá para fora. Acho que é isso que eu posso falar do meu trabalho. E não há fronteiras, misturo plantas, bichos, pessoas, membros, fragmentos de todos esses elementos, com a expressividade da tinta. Trabalho sempre a partir de imagens, costumo fazer muita pesquisa, mesmo livros, palavras, frases, inspiração da literatura, da poesia. Costumo tirar algumas fotografias só para me ajudar a nível anatómico. A partir daí faço um esboço e depois faço uns testes de cores e a partir daí vou para a parede. O desafio que me foi proposto, depois da estrutura já estar mais ou menos concebida, foi exatamente pegar nesses fragmentos das minhas personagens e tentar fazer uma composição que fizesse sentido. Entre as flores, a vegetação e os animais, fui só pegando assim em partes. E como o último livro que eu tinha lido foi da Virginia Woolf, acabei por dar o título da peça por uma frase que ela disse, que é "Arrange whatever pieces come your way". Ou seja, depois também tem outros significados, que seja o que for que a vida te apresentar, tens de lidar com isso. Foi um pouco o que eu fiz também ali no The Hood. Por acaso foi dos trabalhos que eu acho que mais desafiantes que tive, por causa das condições climatéricas, trabalhar na lama, trabalhar no meio das obras, o ruído, mas pronto, toda a coisa acontece, vai-se compondo aos poucos e no final, depois de colocarmos as plantas e agora com a passagem do tempo e com
com a natureza a envolver-se na peça. Estou ansiosa para ver a peça daqui a um ano. Acho que o primeiro impacto é uau, não é? Tipo, a nível criativo, e os desafios que são propostos aos artistas, trabalharem noutras superfícies, por exemplo, o chão, ou murais diferentes, ou outras instalações, e de repente criar um meio em que a arte deixa de ser só, nunca é decorativa, mas poderia estar só numa parede para fazer parte da vivência e de uma utilização do espaço de instalação, ou seja, um sítio onde as pessoas podem estar. Não é só passares numa rua e veres uma pintura numa parede, mas tu estás ali e a pintura faz parte de como tu usas o espaço. Acho que isso é interessante. E lá está, eu acho que o The Hood acaba por ser uma espécie de uma pequena comunidade que está ali e tu fazes parte daquilo, fazes parte das pinturas, das instalações e sentas-te naquele banco e jogas aquele basquete e essas coisas todas. Por isso acho que é essa a parte que eu acho que é muito atrativa no The Hood. O meu nome é Pedro, eu sou um dos membros fundadores e um dos diretores criativos do Gabinete Odd. O Gabinete Odd tem desenvolvido até agora muitos trabalhos de arquitetura, construção e de arte, sendo que a nossa principal característica é a inspiração artística para qualquer atividade construtiva. O Odd tem contado até agora com algumas colaborações artísticas, nomeadamente com fotógrafos, realizadores, escultores, e o próprio nome Odd é uma homenagem à arte e à utilização artística em qualquer dos projetos que nós estejamos a desenvolver. Mas temos sempre um raciocínio comum a todos os projetos, que é a utilização de uma linguagem artificial para a representação de elementos naturais, elementos urbanos, e aquilo que nós arrastamos para o projeto do The Hood foi um desses elementos com os quais nós costumamos trabalhar, que são as estruturas invisíveis ou as estruturas temporárias da nossa cidade. Quando começámos a pensar a peça Frame, aquilo que nós transpusemos para dentro do The Hood foi uma peça da cidade, um conceito temporário de cidade que instalámos como permanente dentro da praça. E que conceito é este de frame? Uma estrutura invisível ou uma estrutura temporária, como é o caso de andaimes, treliças, estruturas metálicas, é um esqueleto, uma representação gráfica daquilo que é um edifício, uma forma urbana, uma forma geométrica, mas na sua essência mais abstrata. E aquilo que nós fizemos foi sintetizar essa estrutura e esse esqueleto numa escultura artística que é uma homenagem a essas estruturas temporárias transparentes. O local escolhido para esta peça está diretamente relacionada com a funcionalidade do próprio Wood, que também é um espaço muito versátil, e este novo conceito, esta renovação de conceito comercial é muito boa porque nós não temos um espaço definido que nos afunila, como temos normalmente, e temos montras em qualquer local. Portanto, esta disposição de espaço comercial é livre e faz com que a peça que se possa assumir como pórtico, mas que se possa assumir também como mais um dos volumes comerciais. As pessoas relacionam-se com a peça, podem atravessá-la, ela está englobada dentro do planeamento ou do plano de localização.
peças têm uma experiência muitíssimo melhor. Portanto, é o interior-exterior. Eu estou dentro de uma loja, dentro de um shopping, sendo que quando eu saio dessa loja estou num ambíguo entre interior-exterior, porque eu consigo sentir o vento, consigo sentir o cheiro do exterior e tenho uma ligação com a arte muito forte. Não estou completamente enclausurado dentro de uma zona comercial. E acho que esta ligação foi ótima, porque é espontânea. Portanto, é assim a descoberta desta peça e das outras peças também como acabam por acontecer como surpresa e que alteram do dia para a noite. Que é o caso também da Frame, que durante a noite tem uma presença luminosa tal e qual como um edifício da cidade. Sou a ANA. O meu percurso artístico começou desde muito nova, quando comecei a ver as minhas avós e a minha mãe a tricotarem e a bordarem juntas e a formarem uma espécie de clube aos domingos, e então quis começar a fazer parte. Mas nessa altura eu sou muito inconsciente e as referências que eu tinha eram todas muito tradicionais. Só mais tarde, durante a minha licenciatura em design gráfico, é que juntei os dois mundos e percebi que as minhas raízes me poderiam ser muito úteis e muito preciosas para aquilo que viria a ser o meu percurso artístico. E então, pegando uma técnica em específico, é o ponto cruz, rapidamente percebi que a unidade desta técnica é muito semelhante à unidade digital que usamos hoje em dia para tudo e que, portanto, as possibilidades eram infinitas daquilo que eu poderia explorar. E foi por aí que peguei, sempre com uma visão muito mais atual, sempre pondo alguns efeitos visuais como o glitch, que vêm muito mais da geração digital, e conectando assim dois mundos que vêm de alturas totalmente distantes, mas que juntos formam algo ainda mais precioso. A Miss Takanmaga lançou um desafio ainda maior, que era fazer algo que eu nunca tinha feito, que era uma peça no boteco, para uma zona de lazer, de restaurantes, e portanto pensei logo em algo que eu já queria explorar há muito tempo, algo muito mais abstrato, com mais cores, com transparências, utilizando então os acrílicos, e foi por aí que eu fui. Tem uma área gigante aquela peça, portanto foi um grande desafio de um mês quase inteiro, diria. Mas que eu acho que o resultado final ficou tal e qual como eu tinha imaginado, que era algo que dinamizasse o espaço, que criasse ali uma nuvem de dinamismo, de cor e de vibração que as pessoas sentissem quando visitassem o espaço. Surgiu também o convite para fazer um jardim de cactos, pelo qual eu fiquei muito feliz, porque tenho uma paixão gigante por cactos. Tenho em casa um jardim com várias espécies e, portanto, aceitei desde logo, e foi um desafio também muito grande para mim, porque apesar de gostar muito de cactos e estar habituada a cactos, nunca tinha construído um jardim tão grande de cactos, e foi espetacular poder plantar cactos maiores que eu, e acho que o resultado também ficou quase ali um paraíso de cactos que não se encontra facilmente em Lisboa, e portanto acho que superou também expectativas.
bocadinho àquilo que eu também estava a falar sobre o meu trabalho, que tem muito a ver com gerações e com o passar do tempo. Acho que cada vez mais a nova geração procura espaços de comércios com uma dinâmica diferente e com um conceito diferente. Lojas muito mais especiais que não encontramos dentro de um shopping e um espaço muito mais apelativo que não nos ofereça só a possibilidade de compra, mas também de usufruir de um bom momento em família, com os amigos, e eu acho que é isso que o Du traz de novo a Lisboa. É um espaço que podemos andar de skate, jogar matraquilho, jogar ping-pong, mas também fazer as nossas compras ou até fazer um bom lanche em família, e acho que isso é um novo conceito muito dinâmico e que claramente junta a comunidade, as famílias e faz com que aquele momento de lazer a um fim de semana seja muito melhor e muito mais proveitoso para todos. Pembroke is President of the Peach.